Essa é a história de Daiane, uma frentista humilde, e Pedro, um milionário arrogante. Eles se apaixonaram contra todas as probabilidades, mas o preconceito e o poder da família dele os separaram. O que Pedro não sabia era que o destino, paciente, preparava um reencontro que mudaria suas vidas para sempre. Prepare-se para uma trama com emoção, suspense e reviravoltas de tirar o fôlego. Uma história que vai te prender do início ao fim. Descubra como o amor verdadeiro pode sobreviver até ao desprezo mais cruel. Vamos começar? Daiane limpava as mãos na calça jeans, enquanto sorria para mais um cliente no posto. A vida era dura, mas ela mantinha a cabeça erguida com orgulho. Pedro, milionário, passava com sua caminhonete importada, sempre de óculos escuros e cara fechada. Ela não sabia, mas ele reparava nela todas as manhãs. Num dia chuvoso, ele precisou abastecer, e o vidro desceu. "Pode completar?" disse ele seco. "Claro, senhor", respondeu Daiane com seu jeito simples. Mas naquela troca rápida, algo brilhou nos olhos dele. Pedro foi embora, mas ficou pensativo. Quem era aquela mulher que o fez desviar do próprio ego? Pedro voltou no dia seguinte, sem precisar de combustível. Daiane desconfiou, mas atendeu com educação. Dessa vez, ele puxou conversa. Perguntou seu nome, há quanto tempo trabalhava ali. Ela respondeu tudo com timidez, sem imaginar o interesse. Ele começou a aparecer todos os dias, inventando desculpas para abastecer. Os colegas começaram a zoar. "O patrão tá apaixonado pela frentista." Ela ria, mas no fundo sentia algo diferente quando o via chegar. Pedro, acostumado com mulheres da alta sociedade, se sentia livre com Daiane. Não precisava fingir nada. Ali, ele era apenas um homem encantado por um sorriso verdadeiro. O primeiro convite surgiu de forma desajeitada. "Aceita um café?" ele perguntou, nervoso. Daiane pensou, hesitou, mas aceitou. No café simples da esquina, eles riram como velhos amigos. Pedro se abriu, contou que se sentia sufocado no mundo da elite. Ela ouviu com atenção, surpreendida pela sinceridade dele. Era como se ele estivesse cansado de ser rico. Daiane não. Julgava, mas duvidava que aquilo duraria. Mesmo assim, se deixou levar. E foi ali que a história dos dois começou de verdade. Os encontros viraram rotina, sempre discretos, longe dos olhos curiosos. Pedro ria com Daiane como nunca ria com ninguém. Ela, apesar do medo, começava a se apaixonar. Mas sabia que mundos tão diferentes podiam colidir a qualquer momento. Um dia, ele apareceu com flores no posto, em plena luz do dia. Todos viram e a fofoca correu solta. A gerente a chamou e disse: "Cuidado, Daiane, gente rica não brinca. Manda." Ela ficou balançada, mas Pedro a acalmou. "Não tô brincando com você, Daiane." E ela quis acreditar, mesmo com o coração em alerta. Pedro a levou pela primeira vez para sua casa em Campinas. Era enorme, cheia de luxo e obras de arte. Daiane se sentia deslocada, mas Pedro só tinha olhos para ela. "Aqui também é seu. Lugar, se quiser", ele disse sincero. Mas a mãe de Pedro viu tudo da janela em silêncio. Dias depois, Daiane recebeu uma visita inesperada no posto. Era a mãe dele, elegante e fria. "Você é só uma distração, querida. Ele vai enjoar de você." Daiane ficou em choque, sem conseguir responder. Ela sabia que o desafio seria maior do que pensava. Pedro não sabia do encontro entre sua mãe e Daiane, mas notou que ela estava mais distante, calada. "Aconteceu algo?" perguntou ele. "Nada. Só cansada", mentiu ela, com dor no peito. Ele a abraçou, mas ela não se entregava como antes. A mãe de Pedro foi mais longe. Ligou para o posto e exigiu que a demitissem. Daiane perdeu o emprego do nada. Pedro soube e ficou furioso. Enfrentou a mãe pela primeira vez. "Ou você respeita minhas escolhas, ou se afasta." Mas o estrago já estava feito. E Daiane desapareceu.
Pedro procurou por Daiane por toda Campinas e até em Sorocaba. Ela havia sumido sem deixar rastros, sem aviso. A dor da perda foi imensa e ele se culpava todos os dias. Mesmo com a vida cheia de luxo, nada preenchia o vazio. Os anos passaram, mas Pedro nunca esqueceu seu sorriso. Enquanto isso, Daiane recomeçava em Sorocaba, em silêncio. Trabalhava como caixa em um supermercado, discreta. Guardava um segredo que mudaria tudo. Estava grávida. Teve um filho em segredo, sem contar a ninguém sobre Pedro. O menino, Gabriel, cresceu ouvindo: "Seu pai foi embora, mas você é amado." Gabriel cresceu forte, educado e apaixonado por cavalos. Desde pequeno, dizia que queria ser vaqueiro, como via nos vídeos. Daiane, apesar do medo, apoiava o sonho do filho. Ela nunca contou a verdade, com medo de reviver a dor. Gabriel começou a se destacar nas festas de peão da região. Com apenas 17 anos, já era conhecido como o melhor vaqueiro de Sorocaba. Pedro, por coincidência, virou patrocinador de uma vaquejada na cidade. Foi quando viu Gabriel em cima de um touro, com coragem no olhar. "Quem é esse garoto?" perguntou intrigado. Havia algo de familiar nele, muito familiar. Durante a prova, Gabriel sofreu uma queda forte. Pedro correu até ele sem pensar, instinto puro. Ao se aproximar, olhou nos olhos do jovem e sentiu um arrepio. "Você está bem, garoto?" perguntou, segurando sua mão. "Tô sim. Obrigado, senhor", respondeu Gabriel confuso. Pedro o ajudou a levantar e a multidão aplaudiu. Daiane, na arquibancada, assistia à cena, paralisada. Ela reconheceu Pedro de imediato e o coração disparou. Gabriel foi até ela, ainda tonto, e disse: "Mãe, esse homem me ajudou. Quero te apresentar para ele." Pedro caminhava ao lado de Gabriel quando viu Daiane de longe. Parou no meio da arena, o mundo girando ao redor. "Daiane", sussurrou incrédulo. Ela sorriu, emocionada, com lágrimas nos olhos. "Esse é meu filho, Pedro, seu filho", revelou com a voz trêmula. O impacto da verdade foi devastador e mágico ao mesmo tempo. Pedro caiu de joelhos, chorando feito criança. "Eu procurei tanto por vocês. Me perdoa." Gabriel olhava para os dois, tentando entender. E naquele instante, o passado e o presente finalmente se encontraram. Pedro abraçou Daiane como se o tempo voltasse. Sentiu o cheiro do cabelo dela, tão familiar, tão ausente. Ela chorava, mas havia alívio em seus olhos. Gabriel, surpreso, perguntou: "Você é meu pai?" Pedro assentiu, emocionado. "Sim, filho. Me perdoa por não estar presente." Daiane segurou a mão de Gabriel, tentando acalmá-lo. "Eu só queria proteger você", disse ela. "Mas ele tem o direito de saber", completou Pedro. O jovem se afastou um pouco, tentando absorver tudo. "Então, todo esse tempo, eu era filho de um milionário?" Daiane levou Pedro para fora da arena, longe do público. "A sua família me expulsou, Pedro. Eu estava grávida." Ele ficou em choque. "Minha mãe fez isso com você?" "Disse que eu era só uma frentista, uma vergonha." Pedro fechou os olhos, sentindo o peso da omissão. "Eu nunca soube. Juro. Me prometeram que você estava bem." Daiane respirou fundo, tentando conter a emoção. "Eu criei nosso filho com dignidade, mas ele merecia você." Pedro segurou a mão dela com firmeza. "Eu quero compensar cada segundo perdido." E Gabriel assistia tudo com o coração dividido. Gabriel não sabia se chorava ou se gritava. "Por que vocês me esconderam isso por tanto tempo?" Pedro tentou se explicar. "Eu juro que não sabia." Daiane se aproximou. "Eu fiz o que achei certo." O jovem se afastou. "Eu tenho um pai, mas nunca soube dele." Pedro ficou sem palavras. Aquilo doía mais que qualquer coisa. "Eu te entendo, filho, e vou lutar por sua confiança." Gabriel respirou fundo, olhou nos olhos dele. "Então me prove."
mas não com palavras, e virou-se saindo da arena com passos pesados. Pedro ficou parado, olhando para o vazio da arena. Daiane se aproximou. Ele vai precisar de tempo. Eu também, para entender tudo que perdi, respondeu ele. Naquela noite, Pedro não voltou para casa. Ficou num hotel em Sorocaba, pensando em cada momento. Olhou fotos antigas e se perguntou: e se eu soubesse antes? Na manhã seguinte, foi até a casa de Daiane. Ela não esperava por ele, mas o recebeu. Vim te pedir algo, disse Pedro com seriedade. O quê? Perguntou ela. Uma chance para fazer tudo certo. Pedro começou a visitar Gabriel em silêncio. Ia aos treinos, ajudava no que podia, sem invadir. Gabriel ainda o tratava com distância, mas via esforço. Daiane observava de longe com o coração dividido. Pedro também começou a ajudar discretamente nas contas da casa. Reformou o telhado sem dizer que foi ele. Gabriel notou a mudança. Você está fazendo isso por culpa? Tô fazendo porque amo vocês, respondeu Pedro. E num raro momento de emoção, o filho o abraçou. Talvez eu te dê uma chance, mas não estraga isso. Gabriel começou a permitir a presença de Pedro nos campeonatos. Era estranho, mas reconfortante ter o pai por perto. Pedro vibrava com cada vitória do filho. Daiane observava em silêncio, coração cheio de memórias. Ela ainda lembrava da humilhação, do abandono. Mas Pedro parecia outro homem agora, mais humano. Gabriel perguntou à mãe: você ainda ama ele? Daiane hesitou. Parte de mim nunca deixou de amar. Pedro, ouvindo ao longe, sentiu o coração disparar. Seria possível reconstruir o que o tempo destruiu? Pedro convidou Daiane e Gabriel para um almoço em família. Ela resistiu, mas acabou aceitando. Chegando lá, a mansão parecia um mundo à parte. Gabriel olhava tudo com admiração e desconfiança. No almoço, a mãe de Pedro apareceu de surpresa. O que essa mulher está fazendo aqui? Disse ela, ao ver Daiane. O clima congelou. Gabriel ficou em pé, encarando a avó. Essa mulher é minha mãe e merece respeito. Pedro ficou entre eles, tentando acalmar os ânimos, mas o passado voltava com força. A mãe de Pedro soltou o veneno guardado por anos. Você nunca foi digna do meu filho. Daiane respirou fundo, tentando manter a compostura. Pedro se levantou. Mãe, basta. Você vai defender ela? Essa frentista? Gabriel se irritou. E você acha que eu sou o quê? O silêncio dominou a sala. Pedro olhou para a mãe. A partir de hoje, quem não respeitar a Daiane não entra mais aqui. Ela saiu, ferida pelo próprio preconceito. Daiane, emocionada, agradeceu. Demorou, mas você me defendeu. Depois daquele dia, Pedro se aproximou ainda mais de Daiane. Conversavam, riam, lembravam dos tempos antigos. Gabriel observava os dois com carinho e esperança. Pedro fez uma surpresa. Comprou o antigo posto onde Daiane trabalhava. Colocou no nome dela, como forma de reparação. Isso é seu, sempre. Foi, disse ele. Ela chorou de emoção, sem palavras. Mas o que eu quero mesmo é seu perdão. Daiane sorriu. O tempo vai dizer, Pedro. E naquele dia, ela voltou a sonhar. Pedro começou a escrever um livro sobre sua história. Contava tudo. Erros, arrependimentos, reencontros. Gabriel ajudava com as palavras, Daiane com o coração. Era uma forma de eternizar o que viveram. Aos poucos, a dor foi virando aprendizado. Pedro foi convidado para dar palestras sobre superação. Gabriel se tornava um campeão e Daiane uma empresária. A cidade comentava sobre a virada daquela família. Mas o destino ainda guardava reviravoltas. Porque o passado, mesmo perdoado, não é tão fácil de esquecer. Durante uma palestra, Pedro viu um rosto familiar na plateia. Era um antigo sócio que o traiu no passado. O homem se aproximou no fim. Lembra de mim? Pedro ficou tenso. Claro, você quase acabou com minha vida, e ainda posso, disse o homem sorrindo.
Havia algo de ameaçador no olhar dele. Pedro voltou para casa inquieto. Daiane notou sua tensão, mas ele não quis explicar. Gabriel também percebeu. O que aconteceu, pai? Pedro sabia que o passado batia à porta mais uma vez. Naquela noite, Pedro recebeu uma intimação judicial. O ex-sócio alegava que parte da fortuna era dele. Disse ter provas antigas de fraudes cometidas no início. Pedro ficou arrasado. Isso pode nos tirar tudo. Daiane o abraçou. Vamos enfrentar isso juntos. Gabriel não entendeu direito, mas se manteve ao lado do pai. Os dias seguintes foram de tensão e incerteza. O advogado de Pedro dizia que era uma acusação frágil, mas o medo pairava sobre todos. A paz parecia estar escapando pelas mãos novamente. O julgamento foi marcado para o mês seguinte. Pedro passou dias revendo documentos antigos. Daiane encontrou uma pasta com provas que ninguém lembrava. Era a chance de desmascarar o ex-sócio, mas ele jogava sujo, espalhando mentiras na imprensa. Gabriel foi abordado por jornalistas. Seu pai é um fraudador? Ele ficou furioso. Meu pai é um homem justo. Pedro agradeceu o apoio do filho, com os olhos marejados. Só quero proteger vocês, disse ele. Mas proteger nem sempre é possível. Na véspera do julgamento, o ex-sócio tentou comprar o silêncio de uma testemunha, mas Daiane estava atenta e gravou tudo. Com a gravação, o advogado de Pedro teve a prova que faltava. No tribunal, a gravação foi apresentada com impacto. O juiz ficou em choque com a tentativa de suborno. O ex-sócio tentou negar, mas estava tudo ali. Pedro foi inocentado. Daiane foi aplaudida por sua coragem. Gabriel correu para abraçar os dois. A justiça, enfim, havia sido feita. Pedro, emocionado, reuniu a família e os amigos. Tudo isso me ensinou o valor do que realmente importa. Ele ergueu um brinde, à verdade, ao amor e aos recomeços. Daiane sorriu segurando sua mão. Gabriel levantou o celular e começou a gravar. Se você está ouvindo essa história, é porque ela te tocou. Inscreva-se no canal para mais histórias de vida assim. E comenta aqui embaixo de qual cidade você está ouvindo a gente. Seu apoio faz toda a diferença. Vamos continuar essa jornada juntos? Após o julgamento, Pedro recebeu convites para entrevistas em todo o Brasil. Daiane o acompanhava, sempre, discreta, mas firme. Gabriel virou símbolo de superação entre os jovens. Em uma entrevista, Pedro fez um agradecimento emocionante. Tudo o que conquistei foi graças à segunda chance que a vida me deu. O repórter perguntou, e quem foi essa segunda chance? Pedro olhou para Daiane. Ela está aqui do meu lado. A plateia aplaudiu de pé e ela chorou emocionada. A história viralizou nas redes sociais, mas algo inesperado estava prestes a acontecer. Daiane recebeu uma carta anônima em casa. Dentro, fotos antigas dela e de Pedro, tiradas sem permissão. E uma ameaça escrita à mão. Você nunca será uma de nós. Ela tremeu ao ler aquilo, mas não contou a Pedro. Não queria que ele se preocupasse depois de tudo. Mas aquela sombra do passado a inquietava. Quem poderia estar por trás daquela ameaça? Gabriel viu a carta e ficou alarmado. Mãe, a gente precisa contar ao pai agora. Pedro pegou a carta nas mãos e seu semblante mudou. Eu sei quem pode ter feito isso. Ele ligou para seu antigo segurança. Vigie a casa discretamente. Enquanto isso, contratou um investigador particular. A tensão voltou a rondar a casa. Daiane passou a evitar sair sozinha. Gabriel reforçou a segurança da empresa da mãe. Pedro não admitia que ela corresse riscos por sua culpa. Eu vou descobrir quem fez isso, nem que seja a última coisa que eu faça. E ele começou a cavar o passado mais fundo. O investigador retornou com uma descoberta estarrecedora. A ameaça veio de uma prima distante de Pedro, Clarissa. Ela era obcecada por ele desde a juventude. Nunca aceitou que ele se apaixonasse por uma frentista.
Clarissa acreditava que Daiane havia estragado a linhagem da família. Pedro ficou revoltado com o que ouviu. Essa loucura tem que parar. Ele confrontou Clarissa em um jantar de família. Ela se desequilibrou e fez um escândalo público. Finalmente, todos viram sua verdadeira face. Com Clarissa desmascarada, a paz parecia finalmente se firmar. Pedro e Daiane decidiram viajar para descansar. Foram até a Serra da Mantiqueira, longe da agitação. Lá, em meio às montanhas, Pedro fez algo inesperado. Daiane, você quer casar comigo? Ela ficou sem palavras, emocionada. Gabriel, que estava escondido filmando, gritou: Aceita, mãe! Ela riu entre lágrimas. Sim, Pedro. 1000 vezes sim. E naquele instante, o tempo congelou. Se essa história te emocionou, se inscreve no canal agora mesmo. E me conta nos comentários de onde você está nos assistindo. Os preparativos para o casamento começaram com grande entusiasmo. Pedro queria algo íntimo, mas bonito. Daiane queria algo simples, mas cheio de verdade. Gabriel cuidava da playlist e das flores. A cidade de Sorocaba acompanhava tudo pelas redes. Eles viraram símbolo de superação na região. Jornais locais faziam matérias sobre o casal. Pedro disse: Nunca pensei que amor e perdão pudessem andar juntos. Daiane respondeu: E que o orgulho pudesse atrapalhar tanto. Mas agora estavam prontos para viver o amor por inteiro. Dias antes do casamento, Clarissa tentou um último ataque. Pagou um jornalista para espalhar boatos sobre Daiane, mas a população se uniu em apoio ao casal. Pedro processou Clarissa por difamação. Ela fugiu para outro estado, desacreditada por todos. Daiane suspirou aliviada. Finalmente ela saiu das nossas vidas. Gabriel mandou fazer um bolo com a frase "A inveja perdeu". Todos riram da ousadia do filho. Pedro apertou a mão do menino. Você é minha maior conquista. E o futuro parecia mais promissor do que nunca. O grande dia chegou. Daiane vestia um vestido elegante, mas simples, como ela. Pedro estava nervoso como um garoto. Gabriel, de terno, não escondia o orgulho. A cerimônia aconteceu ao ar livre, sob o pôr do sol. Amigos, antigos funcionários e moradores da cidade estavam lá. Quando Pedro viu Daiane entrando, seus olhos se encheram de lágrimas. Eu esperei tanto por isso, disse ele. Ela sorriu. Eu também, Pedro. E os dois disseram sim, selando um amor eterno. A festa foi cheia de risos, danças e memórias. Pedro fez um discurso emocionado para todos. Não importa de onde você vem, importa quem você escolhe ser. Aplausos e lágrimas preencheram o espaço. Gabriel dançou com a mãe pela primeira vez. Ela cochichou no ouvido dele. Obrigada por nunca desistir de mim. Pedro brindou com os antigos colegas de trabalho de Daiane. Eles gritavam: a frentista venceu. E naquele ambiente de amor e reconciliação, tudo fazia sentido. A dor virou história e o recomeço virou celebração. Meses depois, Daiane e Pedro abriram uma ONG. Ela ajudava mulheres em situação de vulnerabilidade. Gabriel se tornou embaixador de projetos sociais. A família viajava o Brasil contando sua história. Em cada cidade, inspiravam novas histórias de superação. Se conseguimos, outros também podem, dizia Pedro. Daiane era vista como um exemplo de resiliência. O amor deles virou livro, depois filme. E em todas as páginas, uma certeza. O amor vence o preconceito. E quando há perdão, até os corações mais partidos podem florescer. Pedro foi convidado para dar uma palestra em Campinas. Era a cidade onde tudo havia começado. Ele hesitou, mas Daiane o encorajou. Voltar é parte da cura. No palco, diante de centenas de pessoas, ele começou: Eu fui um homem orgulhoso, até perder tudo. Contou sobre o preconceito, a perda e o reencontro. Ao mencionar Daiane, a plateia se emocionou.
Ela assistia dos bastidores, de mãos dadas com Gabriel. Ao final, Pedro foi ovacionado de pé. "Esse retorno é para vocês", disse com os olhos marejados. Na saída da palestra, uma mulher misteriosa os abordou. "Preciso conversar com vocês. É sobre Clarissa." Pedro e Daiane trocaram olhares preocupados. A mulher se apresentou como ex-empregada da família. Clarissa nunca agiu sozinha. "Como assim?" perguntou Pedro, surpreso. Ela revelou que parte da família financiava os ataques. "Muitos acreditam que vocês envergonharam o sangue deles." Daiane sentiu um calafrio. Aquilo ainda não tinha acabado. Pedro apertou a mão dela. "Agora enfrentamos tudo juntos." Pedro reuniu os advogados para tomar providências. Queria encerrar de vez o ciclo de ameaças. Enquanto isso, Daiane recebeu convites para entrevistas femininas. Ela contava sua trajetória com coragem e sensibilidade. Mulheres de todo o país passaram a se inspirar nela, mas o peso da vigilância constante começava a cansá-la. Gabriel percebeu. "Mãe, você precisa respirar." Pedro concordou. "Vamos tirar um tempo. Só nós três." Eles decidiram ir para o litoral de São Paulo. Uma pausa antes de continuar lutando. Em Ubatuba, o sol parecia lavar as feridas do passado. Daiane caminhava pela praia com os pés na areia. Pedro a observava com um sorriso leve no rosto. "Nunca pensei que ver você em paz fosse meu maior tesouro." Ela respondeu. "Só a dor ensina o valor da calma." Gabriel surfava com outros jovens rindo alto. Durante o jantar, Pedro fez um brinde. "A nossa liberdade conquistada." Mas o telefone tocou, interrompendo o clima. Era o advogado. "Encontramos provas contra o restante da família." De volta a Sorocaba, as ações legais avançaram rapidamente. A justiça bloqueou bens e exigiu retratações públicas. Pedro não queria vingança, só dignidade para Daiane. A notícia se espalhou. Os intocáveis estavam sendo punidos. Daiane recebeu uma carta da matriarca da família de Pedro. Era um pedido de perdão escrito com a letra trêmula. "Fui cega, Daiane. Você era tudo o que ele precisava." Ela leu em silêncio, com lágrimas escorrendo. Pedro perguntou. "Vai responder?" "Talvez, mas só depois de me curar por completo." Com o nome limpo e a alma mais leve, Daiane voltou à sua essência. Resolveu visitar o antigo posto onde trabalhava. Os colegas a abraçaram emocionados. "Você nos deu esperança", disse uma frentista. Daiane sorriu. "Eu também achava que não tinha saída." Gabriel registrou tudo em vídeo e postou nas redes. O vídeo viralizou em poucas horas. Pedro comentou. "Às vezes o passado é o lugar onde a vitória nasce." Daiane respondeu. "E onde a gente vê o quanto cresceu." Ela saiu dali de cabeça erguida, pronta para recomeçar. Gabriel começou a escrever um livro sobre a família. "Quero mostrar que a verdade vence o preconceito." Pedro e Daiane ficaram tocados com a maturidade do filho. "Você é o melhor de nós dois", disse Pedro. "Eu sou o reflexo do amor de vocês", respondeu Gabriel. A editora se interessou imediatamente pela história. O título escolhido foi Entre Bombas e Abraços. A primeira tiragem esgotou em dias. Na dedicatória, ele escreveu: "Para quem sobreviveu ao orgulho." O livro se tornou um best-seller nacional. Com o sucesso do livro, convites para palestras se multiplicaram. Pedro e Daiane viajaram o país contando sua trajetória. Cada auditório era uma oportunidade de plantar empatia. "As pessoas não precisam ser perfeitas, só verdadeiras", dizia Daiane. Gabriel conciliava a faculdade com os eventos. Ele sonhava em estudar psicologia para ajudar jovens como ele. "O amor pode curar traumas", dizia com convicção. Pedro tinha orgulho estampado no rosto. Daiane dizia: "Se o preconceito nos separou, o amor nos uniu de novo." E juntos, eles curavam o mundo aos poucos.
Em um programa de TV, perguntaram a Pedro: "O que você diria ao Pedro do passado?" Ele respirou fundo. "Eu diria, escute seu coração, não a sociedade." Daiane recebeu a mesma pergunta. Ela respondeu: "Eu diria, você é suficiente, mesmo sendo só uma frentista." O estúdio ficou em silêncio comovido. A apresentadora chorou ao final da entrevista. "Vocês transformaram dor em propósito." A audiência explodiu nas redes sociais. Pedro e Daiane viraram um símbolo de amor que desafia as aparências. Chegando aos últimos capítulos dessa trajetória, Pedro e Daiane estavam prestes a completar 10 anos de reencontro. Organizaram uma cerimônia de renovação de votos, no mesmo local do casamento, em Sorocaba. Gabriel fez um discurso emocionante como celebrante. "Esse amor salvou minha vida", disse ele. "E salvou a nossa alma", completou Pedro. Daiane, vestida de azul, sorria em paz. Os convidados aplaudiam com lágrimas nos olhos. A vida havia recompensado aqueles que escolheram o amor. No dia seguinte à renovação de votos, Pedro acordou mais leve. O céu de Sorocaba estava limpo, como se abençoasse o casal. Gabriel anunciou: "Fui aceito para o intercâmbio em Portugal." Daiane o abraçou emocionada. "Você vai voar, filho." Pedro segurou o choro. "Estamos orgulhosos de você." Era o ciclo se fechando com um novo começo. O aeroporto virou palco de despedida e orgulho. "Sejam fortes, eu volto logo", disse Gabriel sorrindo. Pedro respondeu: "Vai e leva nosso amor com você." Eles voltaram para casa de mãos dadas, em silêncio feliz. Com Gabriel no exterior, a casa ficou mais silenciosa. Daiane transformou aquele silêncio em projeto. "Quero abrir um espaço de apoio a mulheres rejeitadas." Pedro apoiou a ideia sem hesitar. "Chame de recomeço, porque foi isso que você viveu." Em menos de 6 meses, o projeto estava de pé em Campinas. Mulheres com histórias semelhantes encontravam ali acolhimento. Pedro também passou a oferecer mentorias para jovens empreendedores. A dor do passado estava sendo transformada em impacto social. Juntos, eles estavam mudando vidas. O recomeço foi destaque em jornais e programas sociais. Daiane deu entrevistas com o mesmo brilho no olhar de sempre. "Eu não era só uma frentista, eu era um universo ignorado." Pedro assistia de longe, admirado. "Você se tornou maior que o preconceito", ela respondeu. "E você maior que o orgulho." A fama os aproximava, mas também gerava novas críticas. Alguns diziam que eles se aproveitaram da história. Pedro respondeu com serenidade: "A verdade é nosso escudo." Daiane apenas continuava ajudando em silêncio. Durante uma das palestras, Daiane viu uma figura no fundo. Era Clarissa, sozinha, visivelmente mudada. Terminando a palestra, Daiane caminhou até ela. "Vim ouvir, não para falar", disse Clarissa. "Então escute com o coração", respondeu Daiane. Clarissa abaixou a cabeça e disse: "Eu destruí a única chance de ser feliz com meu irmão." "A dor ensina, se a gente deixar", respondeu Daiane. "Me perdoa?" Clarissa perguntou chorando. Daiane pensou, respirou e disse: "Não, hoje, mas um dia talvez. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal para não perder histórias como essa. Me conta aí nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Sua participação faz toda a diferença para mim. Agora, vamos continuar com os últimos capítulos dessa história de amor, superação e reencontro, porque o final feliz ainda está sendo escrito. Vamos lá? Gabriel mandou uma mensagem de vídeo de Portugal. "Estou em um congresso sobre empatia e direitos sociais." Pedro assistiu com os olhos marejados. "Nosso filho é um símbolo do que vencemos." Daiane comentou: "Ele é a ponte entre nosso passado e futuro." Gabriel contou que foi convidado para discursar no encerramento. "Quero homenagear vocês dois." Pedro disse: "O mundo está ouvindo, filho." Daiane completou: "E ele vai ouvir algo verdadeiro."
Eles se abraçaram, sentindo o peso da conquista. No dia do discurso de Gabriel, Pedro e Daiane assistiram ao vivo. Ele começou dizendo: "Vim falar do amor que resistiu à vergonha." Contou tudo. Daiane, frentista, Pedro, milionário, e como foram separados pelo preconceito da própria família. Eles me ensinaram que amor não tem cargo nem salário. A plateia em Lisboa ficou emocionada. Eles são meus heróis, finalizou Gabriel. Pedro chorava sem vergonha alguma. Daiane sussurrou: "Valeu a pena cada lágrima. Eles se sentiram completos como nunca antes." A história de Gabriel foi notícia internacional. O Brasil se comoveu novamente com o casal. Pedro e Daiane passaram a ser convidados para eventos fora do país. "Vamos levar nosso amor pelo mundo?" ele perguntou. "Mas sempre voltamos para Sorocaba." Ela sorriu. A vida, que antes era marcada por rejeição, agora era celebrada. Eles se tornaram símbolo de uma nova elite, a do coração, e seguiram transformando julgamentos em pontes. Cada passo era um recado ao passado. "Nunca é tarde para amar certo", dizia Pedro. Num evento em Paris, uma jovem brasileira os abordou. "Vocês me impediram de desistir do amor." Ela contou que foi abandonada por ser empregada doméstica. "Mas depois de ouvir vocês, eu lutei." Pedro sorriu. O amor verdadeiro não se mede por profissão. Daiane segurou as mãos da jovem. "Acredite no seu valor. Você é muito mais do que dizem." A jovem chorou e Pedro a abraçou como pai. Daiane disse: "A dor une, mas o amor cura." E mais uma história nasceu ali. De volta ao Brasil, o recomeço cresceu ainda mais. Recebeu apoio do governo e novas sedes abriram em outras cidades. Daiane passou a treinar novas líderes sociais. Pedro abriu uma fundação com bolsas de estudo. "Não quero ver mais jovens sendo tratados como lixo." Gabriel voltou de Portugal para ajudar na fundação. "Agora somos 3 corações mudando o mundo", ele dizia. Daiane percebeu. O que começou com dor virou missão. Pedro a beijou e disse: "Obrigado por não desistir de mim." Ela respondeu: "Obrigada por ter voltado inteiro." Pedro adoeceu brevemente e Daiane ficou ao seu lado o tempo todo. "Eu não quero te perder", ela sussurrou. "Você já me salvou uma vez, lembra?" Ele respondeu fraco: "Mas o amor também cura o corpo." Ele se recuperou e prometeram cuidar mais de si. "Precisamos envelhecer juntos com saúde", disse Daiane. "Até ficarmos bem enrugadinhos." Ele riu. A partir dali, incluíram passeios, alimentação e dança na rotina. Cada dia era precioso. E agora eles sabiam disso. A vida finalmente era leve. Gabriel conheceu uma jovem médica em Sorocaba. Daiane percebeu os olhos brilhando. "Tá com cara de quem se apaixonou", brincou ela. Pedro riu. "Bem-vindo ao Clube dos Ferrados por Amor." O namoro se firmou e a família cresceu. Daiane acolheu a nora como sempre sonhou. Pedro disse: "Que bom ver você recebendo amor sem julgamentos." Gabriel respondeu: "Aprendi com vocês a respeitar as raízes." Eles jantavam juntos, riam, contavam histórias. A roda do tempo girava, curando tudo. Daiane lançou seu próprio livro, O Frentista e o Milionário. Contou sua versão dos fatos com emoção e verdade. O lançamento foi em Campinas, com casa cheia. Eu era invisível, até escolher ser forte. Pedro a assistia com os olhos cheios de lágrimas. "Minha mulher é uma gigante", ele sussurrou. A obra virou best-seller em poucos dias e foi adotada por escolas em projetos de empatia social. Daiane, que um dia foi humilhada, agora era aplaudida. E ela sabia, sua voz era uma ponte para outras vozes. Anos depois, sentados na varanda de casa, Pedro e Daiane conversavam. "Você se arrepende de algo?" ela perguntou. "Só de não ter te defendido antes", ele respondeu. Ela sorriu com doçura. "Mas você voltou."
Gabriel chegou com um presente. É o primeiro exemplar da biografia de vocês dois. Entre a bomba e o beijo, o amor que desafiou a elite. Pedro se emocionou. Nunca pensei que valesse uma história. Daiane respondeu: Você valeu minha vida inteira. E o silêncio que se seguiu disse tudo. O sol se punha atrás da serra de Sorocaba. Pedro segurava a mão de Daiane, agora com cabelos grisalhos. Gabriel brincava com os netos no quintal. A casa era cheia de risos, paz e amor. A vida foi dura, mas também foi linda, disse Pedro, porque a gente escolheu amar, completou Daiane. Eles se beijaram como na primeira vez. A frentista e o milionário tinham vencido tudo. Obrigado por acompanhar essa história até o fim. De qual cidade você está nos assistindo? Conta pra gente nos comentários.